bem-vindos. Mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Afonso Paciléu, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, coordenador cultural da OAB São Paulo, para uma conversa sobre marketing jurídico e empreendedorismo. Muito obrigado, doutor Afonso, por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Rogério. Obrigado à ASP. Feliz demais de estar aqui para falar desse tema que é tão importante, né? Que eu acho que a cada dia mais deve se falar. A gente precisa levar esse assunto para a advocacia. A advocacia precisa entender a importância do marketing, do empreendedorismo dentro do teu negócio, dentro da carreira do advogado, né? Mudou, o mundo mudou, a advocacia mudou e a gente tem que falar disso. Vamos então diretamente a isso. Como que começou essa história? Há um tempo atrás não era nem regulado. Faz pouco tempo que tem regulação. Como Sim. que vem vindo isso nos últimos anos? O marketing eu acho que existe desde que o mundo é mundo, Claro. né? Existe a questão do marketing. Mas para a OAB não se falava em marketing. Quando se começou a falar de marketing jurídico, a gente brinca que era algo clandestino, né? Porque não existia uma regulamentação e não era reconhecido, né? Em 2021, nós tivemos o provimento 205 do Conselho Federal, que trouxe lá uma regulamentação e reconheceu o marketing jurídico como uma área do marketing direcionada para advogados. E aí sim passou a ter um provimento que desenhou exatamente o que podia, o que não podia, porque até então era aquele negócio. Que é bastante detalhado, né? É bem detalhado, mas antigamente não dizia o que podia e o que não podia. Então todo mundo achava, então não pode. Não, mas se não diz que não pode, é porque pode. Eu sempre fui dessa premissa, sempre parti dessa premissa. Mas depois, com o provimento, ficou um pouquinho mais claro. Então a gente tem que, a partir de 2021, o advogado entendeu que é necessário ele entrar nessa área do marketing para a tua advocacia. Antes disso, era algo que não se falava muito. E quem falava, eu comecei lá em 2016 a falar disso, né, era um pouco doido. Tá. Né? Era o cara que, o que esse cara tá falando? Isso não faz muito sentido. Mas se a gente for olhar, grandes escritórios sempre fizeram marketing há muitos anos, né? E agora é só uma questão que está mais divulgado. Como que você tem enxergado desde 2021? Estamos num processo de mudança? O provimento realmente nos fez parar para pensar um pouco mais e discutir. Sim, eu acho que tem mudado bastante. O que acontece é que a gente tem aí hoje 1.400.000 advogados, né? Então eu acho que a gente tem que falar desse número. É muito advogado, mas as pessoas me perguntam, Afonso, mas o mercado está saturado? Vou te dizer que eu não acho que o mercado está saturado. Eu acho que talvez o mercado esteja saturado de profissionais fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. E o mundo, ele está aí cheio de oportunidades, cheio de possibilidades, e você precisa explorar isso, né? Então, assim, o marketing hoje, ele é mais direcionado, existem empresas especializadas no marketing jurídico que entendem do provimento, que entendem da questão ética, que é o que preocupa muito o advogado. O advogado tem muito medo de errar, de fazer errado, a OAB, né? Então, o advogado ainda vê a OAB como bicho-papão que vai te pegar. E não é isso, a OAB está do teu lado. Tanto que a gente tem inúmeros projetos, estamos fazendo exatamente junto com a ASP aqui, um evento de marketing jurídico. A OAB tem muitas frentes sobre marketing, Acelerador de Escritórios, que é um projeto bacana, fala sobre marketing. Então, assim, o marketing hoje é uma ferramenta indispensável para o sucesso de qualquer advogado. Ele só precisa entender como fazer e fazer um marketing que combine com ele, porque não existe regra, sabe, Rogério? Os advogados hoje falam, mas tem que fazer videozinho, tem que gravar dancinha. Não, você tem que fazer aquilo que combina com você. Então, assim, às vezes pra mim fazer dancinha num TikTok faz sentido. Pro outro não combina, vai ficar ridículo. Então, assim, o que combina com você? O que faz sentido pra você? Né? Desde que você faça de forma ética. E aí você enxerga lá no nosso provimento que pode e que não pode. Por exemplo, propaganda. Não pode fazer. Então, propaganda, você precisa entender. Não pode. Então, tudo que sai de propaganda é possível. Né? Então, é um leque de oportunidades, de possibilidades. O advogado precisa ser criativo. Sobre criatividade, o que você poderia dar um exemplo? Posso. Vamos pensar um pouco. Vamos lá, olha o que aconteceu com a minha vida. Vou te dar exemplos da minha vida de Ótimo. oportunidade. Eu me divorciei. E eu atuava só na área do direito do trabalho, certo. Né? E aí, meu escritório sempre foi de direito do trabalho, mas veio a questão da reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista ela deu uma queda, né, na questão do direito do trabalho. Veio depois a pandemia, então a gente teve aí uma queda. Eu falei, gente, me divorciei e passei por um processo de divórcio. O processo de divórcio não é fácil para ninguém. Mas o processo de divórcio me ensinou algumas coisas e eu aprendi até mesmo com a atuação dos advogados que a gente pode ter um divórcio respeitoso, um divórcio diferente do que a gente costuma ver por aí. E aí foi quando eu criei um projeto chamado Divorciandos, que são vídeos
em que eu, advogado, e uma colega que trabalha comigo, também advogada e também divorciada, a gente grava vídeos do dia a dia de ex-casais. Então, por exemplo, ela toca o telefone e fala: Afonso, eu queria ver com você a possibilidade da gente trocar o final de semana, porque esse final de semana eu tenho um problema e eu não vou conseguir levar nosso filho para tal lugar. E aí eu respondo: poxa, Carol, olha, eu vou ver se eu consigo mudar a minha agenda, mas eu acho que eu consigo. Então a gente faz um teatro, né, com esses temas que acontecem no dia a dia das pessoas, e com isso, né, eu tive uma criatividade de levar conteúdo, que é super possível, é totalmente ético levar conteúdo, de uma forma descontraída, de uma forma leve, em que muito rapidamente as pessoas começaram a me enxergar como advogado que atua na área de divórcio. Então, eu acho que é essa criatividade de pegar a sua história, a oportunidade que surgiu, aquele conhecimento e criar algo novo que ninguém fez. Eu estava te contando antes da gente começar aqui. Eu tenho um podcast, que é o Pod Legal. Sim. O Pod Legal, a gente fala, mas podcast jurídico é tudo igual. Todos falam mais ou menos a mesma coisa. O meu não. O meu a gente fala de fofoca jurídica. Então a gente pega lá casos de famosos que estão envolvidos na justiça com algum problema e comenta entre 4 advogados aquele tema. Porque aquilo que acontece com o famoso pode acontecer com as pessoas. Então o meu podcast ele não é para advogado. Ele é um podcast direcionado para o leigo, para as pessoas, para os jurisdicionados. Então outra coisa que advogado também faz muito, usando a minha história ainda. Advogado escreve para advogado. Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria dos livros que advogados escrevem é para outros advogados lerem. Uhum. Não existe advogado escrevendo para o público-alvo. Eu, em 2018, escrevi um livro que era Manual Prático do Emprego Doméstico para empregados e empregadores. É o livro de cabeceira das empregadas domésticas, é o livro de cabeceira da empregadora doméstica. Deu uma dúvida? Pega o meu livrinho lá que é super didático, tem exemplos, formas de cálculos, ou seja, é marketing isso. Né? É uma forma de você fazer diferente. Então aqui eu te dei 3 exemplos de 3 coisas diferentes que dá pra fazer e que a gente não imagina, porque a gente não abre essa mentalidade pra fazer algo novo, porque a gente tem medo do julgamento. O que o outro advogado vai dizer da gente? Pô, eu vou gravar um videozinho, o que meus colegas vão dizer de mim? Gente, para de se incomodar com o que o outro fala. Você tem que pensar, eu sou ético, faz sentido pra mim, eu tô seguindo a minha intuição, eu tô fazendo algo que é bacana, vai firme. E não fica pensando tanto na opinião dos outros. É a visão que eu tenho. E eu acho que funciona. Claro. Né? Porque a gente precisa inovar. Você tem que encontrar diferencial competitivo quando você está nesse mercado aí de 1.400.000 advogados. Tudo isso com uma interface com as redes sociais, que não tem mais... Então... aí que ou não é só rede social? Não é só rede social. Por exemplo, uma coisa que eu ainda utilizo muito, e você vai falar, poxa, mas as pessoas... Por exemplo, a gente tem eventos dos advogados. Os advogados não andam mais com cartão de visita na mão. Gente, o cartão de visita, ele ainda é uma ferramenta maravilhosa. Eu distribuo por semana mais de 400 cartões de visitas meus. Por semana. E você vai dizer, Afonso, então você faz alguma coisa errada, porque não pode ficar distribuindo na rua, não é? Não, eu não distribuo na rua, não faço nada disso. Mas, por exemplo, eu vou para uma audiência. Eu levo os cartões de visita no meu bolso. Cada audiência que eu tenho, tem o meu cliente e tem 3 testemunhas. Todos saem com o meu cartão de visita daquela audiência. E do mesmo jeito que eu faço uma, todos os advogados do meu escritório fazem outras audiências. E todo mundo vai com o cartão de visita com o objetivo de entregar para o cliente cartões de visita e para as testemunhas. Ou seja, aquele meu cartão de visita, ele sai sendo distribuído por essas pessoas. Né? E as pessoas hoje falam, não, mas hoje você tem que ter o cartão virtual, o cartão digital. Tem que ter também, mas não só. Não exclui. Não exclui. Por exemplo, as palestras também funcionam muito para isso, sabe? Faça palestras. Então a gente tem hoje o marketing offline e o marketing online. E o marketing offline, ele é muita coisa dentro do escritório de advocacia. Por exemplo, outra ferramenta que eu tenho dentro do meu escritório que é muito bacana. Eu tenho uma caixa de ursinho de pelúcia dentro do escritório. Você vai falar, o que tem a ver isso, né? Mas, por exemplo, quando chega um cliente com um filho, com uma criança, aquela criança sai com um ursinho de pelúcia do meu escritório. Poxa, o carinho que você demonstra quando você dá um ursinho de pelúcia pro filho do teu cliente é tão grande que esse cara não te troca por nada nesse mundo. Isso é marketing, né? Isso é uma estratégia de marketing, de fidelização de clientela. Outra estratégia de fidelização que eu tenho, porque as estratégias não podem ser só de conquista, ela tem que ser de fidelização. Certo. Eu mando carta de aniversário para cliente. Hoje em dia, a gente não recebe mais carta. Não. Eu mando carta, porque aquela carta chega e o cara fala, a única pessoa que me mandou carta no meu aniversário é esse advogado. Ele não te esquece. No Natal, você tem mais ou menos, você é mais novo que eu, mas vamos dizer, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu não sei se você lembra quando você era pequeno, e quando eu era pequeno, a nossa árvore de Natal, ela ficava repleta de cartões de Natal. Sim. A de hoje fica? Não. Não, a de hoje não chega um cartão de Natal pra gente.
eu ainda mando o cartão de Natal para as pessoas. Por quê? Porque quando aquilo chega no final do ano na casa do meu cliente, pô, ele põe na árvore de Natal dele e ele lembra, o meu advogado lembrou de mim. É mais uma estratégia de fidelização de cliente. Agora, quanto custa isso? Muito. É um investimento alto, né? Você hoje mandar uma carta que custa R$2, R$3 contra mandar um WhatsApp que não custa nada. Mas vale o investimento, porque é investir na fidelização do teu cliente. Deu pra entender? Simples assim, são muito coisas legal. simples, mas que a gente acaba não fazendo mais hoje em dia. Não, você tocou numa coisa, ninguém tá falando que é barato. Não. Não é esse o ponto. São simples, porém vão exigir um certo investimento. Mas assim, igual a isso que eu tô te dizendo, existem inúmeras estratégias, sabe? A estratégia de mandar uma carta, é de mandar um newsletter, é a forma como você conversa com o seu cliente, sabe? Rogério, eu tenho clientes dos mais simples ao CEO de grandes empresas. A linguagem que eu converso com eles é uma linguagem simples. Eu acho que eu faço muita palestra, entrega de carteira de OAB, pela OAB, né? Sim. Então, um dia desse eu fui fazer uma palestra, né? E falei que o advogado hoje, ele pode ser ele pode se vestir como ele quiser, ele pode falar como ele quiser. Aí virou uma mãe, levantou a mão lá e falou: olha, que bom que você tá falando isso. Porque o meu filho, do dia que pegou o papelzinho, que era o certificado da OAB, começou a falar difícil. Ninguém consegue mais conversar com ele. Ele tá falando umas palavras difíceis, tá começando... E é isso, hoje em dia você não precisa ser assim, sabe? Você pode ser você, e isso tá muito bacana. Eu acho que o advogado que começa a advogar hoje é muito diferente de quem começou lá atrás, onde você precisava se vestir de forma X, você tinha que ter um escritório com aquela cara. Hoje você não precisa ter escritório, hoje seu escritório pode ser digital, você pode simplesmente montar uma estrutura digital e ter um super escritório sem ter um lugar. Você não precisa mais usar terno e gravata. Então, assim, o mundo mudou bastante e a gente precisa se adaptar a essa mudança e graças a Deus, a OAB, a ASP vem se atualizando nisso, porque demorou para a OAB, por exemplo, entender dessa mudança, né? O mundo mudou, a advocacia mudou, a necessidade, o cliente tinha mudado e a OAB estava parada lá atrás. Né? Então hoje não, hoje a OAB está fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido e que bom. Então por isso que a gente está aqui hoje falando desse tema, porque essa mudança chegou e a gente precisa cada vez mais falar e conscientizar as pessoas que você pode ser diferente, que você pode fazer diferente, que você não precisa fazer igualzinho todo mundo. Hoje tem espaço para o cara que é tradicional, mas tem espaço para o advogado que é diferente. Né? E aí vem as redes sociais. Aí a gente entra num outro mundo, né? Que é as redes sociais, que também é uma forma de comunicar absurda. Né? Você hoje cresce do dia pra noite de uma forma absurda, mas depende se você for autêntico, se você fizer um vídeo bacana, que seja com a tua cara, sem parar de sem copiar os outros, porque também ficar copiando o que os outros fazem não vai dar certo. Você tem que ter a sua identidade. Puxando um pouco para evento, tem a ver com marketing, eu quero ir mais para network, tá tudo ligado. A gente conversa muito entre nós, já tive a oportunidade de conversar contigo, mas eu queria que também que quem tá nos ouvindo entendesse um pouco como você acha que tem funcionado. Eu pensei nisso quando você mencionou a entrega de cartão físico. Como que estão os eventos nesse mundo pós-pandemia? Evento híbrido, evento online, evento presencial. As pessoas, você tem sentido como coordenador cultural, você tem sentido que os eventos presenciais ainda têm futuro, eles estão voltando? Porque dentro de tudo isso que a gente está falando, eles são importantes, né? Muito importantes. Porque na audiência virtual, você não consegue entregar o cartão. Você não consegue ter aquele networking com a pessoa, né? Como você tem visto isso? Eu acho que a pandemia, ela trouxe pontos positivos e pontos negativos. Falo de resultado, né? A pandemia em si foi péssima para todo mundo, mas resultados positivos e negativos. Eu acho que o advogado evoluiu 20 anos em 2 anos, tá? Com as reuniões online, com a questão do online. Eu lembro que advogado... Que a gente perdia de horário de tempo no trânsito, quando você falava com o advogado fazer uma reunião online, ele não gostava. Ele falava, não, tem que ir. Eu não gostava. Eu tinha uma dificuldade de lidar com o Skype na época. Exato. Então, assim, isso mudou. Hoje o advogado ele tem preferência, né? Eu acho que o advogado ele é muito contrário a mudanças. Então, por exemplo, quando veio a questão das audiências online, ai meu Deus, isso é péssimo, não pode. Eu já sou um pouco mais realista. Eu acho que a mudança ela vem, a gente precisa aceitar, a gente precisa se adaptar, então tem uma adaptação, enfim. Mas com relação a eventos, eu assumi exatamente o cultural da OAB por esse problema, porque a gente tinha problemas de falta de público. Então, as pessoas elas se acostumaram a ficar em casa. As pessoas
pessoas se acostumaram a não se trocar daqui para baixo, né? Então as pessoas só se arrumavam daqui para cima. É muito cômodo você ficar na sua casa. Só que isso traz resultados mentais complicados. Então, assim, a gente tem um crescimento de problemas de depressão, de pessoas com problemas psicológicos, porque ficar em casa, isolado, sozinho, traz problemas. Essa troca, esse network, ele é muito positivo. Então eu vejo que os eventos online, eles vão permanecer. Mas por quê? Porque tem muitas pessoas que estão acomodadas e não querem sair, mas eu vejo um crescimento do presencial e vejo um crescimento importante e necessário, porque nós precisamos estar aqui. É muito diferente o foco que você dá para uma palestra presencial e o foco que você dá para uma palestra online. Sem dúvida. Você está na sua casa, teu filho grita, o cachorro puxa, a mulher fala e aí vai. Eu mesmo não consigo produzir de casa, de jeito Também nenhum. Não consigo. Eu produzi durante a pandemia porque era necessário, mas desde então tenho dificuldade. Exato. Mas assim, os eventos eu acho que presenciais são importantes, essa troca é importante. Então eu vejo um crescimento, vejo os eventos na OAB voltando a ter público. Na ASP a mesma coisa, os eventos voltam a crescer. Mas a importância do evento é mesmo isso. E vejo a importância da OAB, a ASP, trazer eventos também que saiam um pouco do campo jurídico, né? Como eventos de marketing, eventos de coaching, porque gestão de escritório de advocacia, porque o advogado precisa sair daquela bolha do jurídico para entender que existem tantas outras coisas. Hoje a gente precisa ser multidisciplinar. O advogado hoje ele é conselheiro do cliente. Eu tenho clientes que juridicamente eles não têm nada lá de problema, mas eles gostam de me ligar para pegar uma opinião. O que você acha? Aí a gente dá a nossa opinião. Então assim, o advogado ele tem hoje um novo perfil. Então eu acho que precisa ter essa mentalidade de frequentar eventos diversos. Mas o presencial é fundamental, temos que fazer. Então o advogado tem que sair da sua casa, tem que ir para eventos, não só jurídicos. Aí eu digo, frequentem a ASP, frequentem a OAB, frequente a AT, mas vá também a eventos de marketing, vá a eventos de coaching, sabe, vai conversar com outras pessoas. A gente cresce quando conversa com... entendeu? Porque senão você fica só ali no campo do advogado, ouvindo a mesma coisa do mesmo jeito. E não, você precisa ter ideias. Sim. Concordo com tudo isso. Agora, indo já para a segunda parte da nossa conversa, como que você tem visto nesses últimos tempos o empreendedorismo jurídico? Que hoje, o mínimo que a gente precisa pensar na hora de estruturar os nossos escritórios? Vamos lá, o que é ser empreendedor? Ser empreendedor é ter visão, coragem e competência. Visão de enxergar o que a maioria das pessoas não enxergam. Porque fazer o que todo mundo faz é fácil. Então, assim, ter visão de fazer algo que não estão fazendo, algo novo, é o que é importante. Então, eu acho que o empreendedor ele precisa ter a compreensão de que ele precisa inovar. Então, ele precisa trazer essa visão de futuro que a grande maioria das pessoas não tem, porque tem preguiça de utilizar. Porque enxergar o que não está fácil dá trabalho. É trabalhoso você ficar ali pensando o que eu tenho que fazer de diferente, o que não existe ainda no mercado, tal. Então, visão. Coragem, trocar o certo pelo duvidoso. Se você quer empreender, você precisa se jogar. E se jogar é se arriscar. E se arriscar é correr o risco de dar certo e de não dar certo. E tá tudo bem se não der certo. Se não deu certo, vai de novo. E vai de novo. Não é tudo que dá certo de primeira. Então, eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa visão também de se jogar. Coragem. E competência. Tem que ser muito bom no que faz, sabe, Rogério? O mundo hoje tem muito advogado. Então, se você não for muito bom no que você faz... mas eu faço pós-graduação. Não faz mais que a sua obrigação. Eu falo inglês. Não faz mais que a sua obrigação. Isso é o mínimo. Então, acho que, antigamente, ter uma pós, falar uma outra língua, era algo que já era uma qualidade diferencial. Hoje, não. Isso não faz mais que a sua obrigação. Então, hoje você precisa ter outros diferenciais para você se destacar aí no mercado. Então, o empreendedor ele tem que ter visão, coragem e competência e muita criatividade. Criatividade, não pode ligar para a opinião alheia. Tá? E quando eu falo da opinião alheia, eu te falo isso com muita propriedade. Eu cresci porque eu não liguei para o que os outros falavam de mim. Senão eu não saía do lugar, porque eu vejo advogado com medo de colocar uma roupa porque o que os outros vão dizer. Eu vejo advogado não grava um vídeo porque o que meus colegas vão dizer. O advogado não vai fazer uma audiência porque tem medo do que os outros vão falar se ele não sabe fazer. Então, assim, a família mesmo te julga, né? Então, a família, quando você fala que vai ser advogado, a primeira coisa que a família levanta a mão e fala, por que você não presta um concurso? É muito melhor. Então, assim, você é julgado o tempo todo pelas pessoas. Então, se você entender que a opinião dos outros é um problema deles, você cresce.
Então, o ser empreendedor, e aí eu trago alguns exemplos engraçados aqui para você. Engraçados não, mas assim, nas minhas palestras eu trago a Anitta, por exemplo, como exemplo. A Anitta é uma mulher empreendedora, uma cantora. Ah, mas a Anitta dança, a Anitta não sei o quê. Pouco me importa o que ela faz, se você gosta ou se você não gosta. Mas é um exemplo de mulher empreendedora. E a Anitta, ela dá uma lição para as pessoas, quando ela diz que ela não copia o que os outros fazem, ela simplesmente faz a maneira dela. Porque se ela fizer o que o outro já fez, ela vai se limitar a crescer até o que o outro já cresceu. E quando ela quer crescer mais, ela precisa inovar e trazer alguma coisa nova. E na advocacia é a mesma coisa. Hoje a gente tem muitos gurus na internet que nos ensinam a ganhar dinheiro com a advocacia. Então, ganhe 10 mil com a advocacia, conquiste clientes. Mas essas pessoas nunca conquistaram, né? Porque se eles tivessem conquistado, eles estavam lá com a advocacia. Então, essas pessoas nunca conquistaram. E eles ficam ensinando como fazer. Se você fizer o que eles estão dizendo, você vai se limitar a ser igual ou aquilo ali que todo mundo está fazendo. E talvez não vai funcionar porque talvez não funcione para você. Você tem que fazer a sua maneira. Eu cresci, sabe, Tuti? Eu hoje tenho um escritório com mais de 50 mil clientes. E eu comecei do zero. O primeiro escritório que eu trabalhei na minha vida foi o meu. Eu nunca trabalhei antes no outro escritório. Então eu criei da minha maneira, do meu jeito. E deu certo. Então quando as pessoas falam, mas qual é o jeito certo? Eu digo, o jeito certo é o seu jeito. Só se dedica absurdamente. Faz com muita vontade, com dedicação. Pensa fora da caixa. Pensa o que os outros não estão fazendo. Seja criativo. E se joga. É só assim que vai dar certo. E empreender hoje é isso, em qualquer área. E no direito não fica tão diferente. No direito é você seguir essa linha e seguir a ética. Né? Não fazendo propaganda, que não pode fazer, Sim. Mas fazendo marketing, que é a estratégia do negócio, enfim. Eu sei que não tem receita. Eu, pessoalmente, sou um advogado generalista e pretendo continuar sendo um advogado generalista dentro da minha área, que é a civil. Agora, como você vê, e talvez dentro da sua área e com os olhos para as outras áreas, a especialização do direito. Você falou em gurus na internet, cada vez mais eu tenho sentido que que o mercado está procurando sugerir para os advogados se especializem. Fecha, nicha, faz só isso, as teses escaláveis e tal. Com a tua experiência na advocacia trabalhista, você continua sendo generalista? Você acha que o advogado generalista dentro das áreas, né? Não estou falando daquele mais antigo que faz todas as áreas, porque aí eu acho que esse no mundo de hoje é mais difícil. Mas dentro das nossas áreas, você vê para alguém que está empreendendo, por exemplo, dentro da área trabalhista, só seguir um perfil? Ou você acha que isso você não vê com bons olhos, tem que saber fazer com competência dentro daquela área ali? Eu vou contrariar e falar diferente do que o Afonso já falou no passado. Tá. Eu acho que hoje não tem regra. Eu acho que hoje você pode ser especializado num nicho, você pode ampliar isso, você pode ser generalista. Eu acho que tudo faz sentido hoje em dia. A internet é uma coisa que fez uma revolução para a advocacia. Então hoje um advogado do interior, do fundo, do não sei da onde, ele tem a mesma possibilidade que eu que estou aqui na capital. Hoje a gente tem a Liliana Delfino, eu não sei se você já ouviu falar da Liliana Delfino, ela é uma das maiores advogadas previdenciaristas do nosso país, é a maior youtuber jurídica do mundo. Nossa. Ela está no interior de Resende. No interior do Rio de Janeiro, lá do interior de Resende, ela tem hoje o maior canal de YouTube do mundo, jurídico. Então, assim, qualquer coisa que você faça funciona se você souber usar as ferramentas a seu favor. Então, eu já fui um advogado nichado ali na área de reclamante, trabalhista. Quando de repente me surgiu a oportunidade de eu abrir para reclamada, e aí eu achei nisso um diferencial, porque como eu comecei a atuar para reclamante e reclamada, eu comecei a me tornar diferenciado da maioria, porque eu sabia o que a reclamada pedia, sabia como ela se defendia, sabia o que o reclamante pedia. Foi te completando. Então, me tornou aí um diferencial, isso me deu como um diferencial. Depois disso eu percebi que o previdenciário estava muito ligado ao trabalhista e que eu estava perdendo toda aquela clientela previdenciária, então eu abri a área do previdenciário que se ligou com o trabalhista, mas eu fiz isso por etapas, né? E depois eu me divorciei e falei, poxa, por que não agregar o família aqui dentro do escritório? Então, assim, funciona, assim como funcionou lá atrás, como funciona de outras formas. Então eu acho que não tem regra, sabe, Rogério? Eu acho que hoje você pode escolher aquilo que faz sentido para você e criar estrutura, ser criativo e criar o marketing. O marketing ele é a estratégia do negócio. Então não adianta você abrir um escritório de advocacia, alugar uma sala, comprar um micro-ondas, uma geladeira e falar, pô, já tenho um escritório. Não, o escritório é a estratégia. Então você, antes de comprar a sala ou micro-ondas, qual é a estratégia que você vai ter para fazer esse escritório rodar?
E se você tiver estratégia, se você tiver a forma de conquista de clientes, ética e várias formas, eu brinco que você tem que ter 5 formas de conquistar cliente, não é só uma. Porque se uma porta fecha, você tem que ter outras. Certo. Não pode ficar refém. Então, se você tiver isso, vai funcionar qualquer coisa que você faça. E uma outra lição é pedalar. Você não pode pedalar só na subida. Você tem que pedalar na subida e na descida. Na subida e na descida. Se você parar de pedalar, essa bicicleta para. Então, conquista de clientes é algo que tem que ser pensado diariamente, todos os dias, todas as horas da sua vida como advogado. Não tem fases. Não tem fases. É o tempo perene, todo. É o tempo inteiro. É o tempo todo, porque uma hora para. Então, você tem que pensar. É um negócio, é uma empresa, você tem funcionários, as pessoas dependem de você. Então, assim, precisa fazer o negócio rodar. E não é errado, né? Antigamente era errado falar de conquistar cliente, hoje não é errado. Aliás, nunca foi errado, né? É que existia falavam isso. Uma névoa. Uma névoa que você não podia, que a OAB não deixava. A OAB nunca não deixou. É que talvez as coisas eram mais difíceis antes, né? Agora não, agora está tão aberta, está tão claro, né? Quanta coisa. É louco, né? Poderíamos ficar aqui certamente muito tempo. Mas, pra gente finalizar, como que você resume a nossa conversa sobre marketing e empreendedorismo, já adiantando os nossos agradecimentos? Advogado precisa se conscientizar, advogada precisa se conscientizar que é necessário, né? Então, o primeiro passo é dedicar algumas horas do seu dia como advogado para a parte gerencial do teu escritório e para o negócio propriamente dito. Então, o advogado ele chega no escritório de manhã e vai embora à tarde só pensando em cliente, né? Em cliente que eu digo assim, nos processos. E peticiona daqui, peticiona dali, resolve isso, resolve... Peraí, parou. Para tudo, volta. Reserva 2 horas para você falar de marketing, falar de estratégia, de conquista de clientes, desenhe metas dentro do seu escritório. Por exemplo, meu escritório tem meta de abertura de processos no mês. Você fala, como é que você sabe essa meta? Pô, é que se eu não abrir aquele tanto de processos no mês, eu não consigo pagar a minha folha de pagamento no final. Então é tudo contado. Então eu tenho metas, então o escritório tem que pôr metas, você precisa trabalhar com pessoas, gerenciar pessoas, cuidar dessas pessoas, né? Então sozinho eu não vou a lugar nenhum. Eu sou um cara que sou presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, sou coordenador cultural da OAB, dentre inúmeras outras coisas que a gente sabe que faz. Eu cuido das obras da OAB de São Paulo também. Então, assim, o meu dia ele é atarefado com tantas coisas. Se eu não tivesse uma equipe, nota 1000, engajada, interessada, eu não poderia fazer tudo isso. Então, assim, ter uma equipe é muito importante. Para ter uma equipe importante ali, eu preciso valorizar esse time. Então, por exemplo, meu escritório, a gente tem uma área de convivência dos colaboradores com puffs, com televisão, porque no horário de descanso eles vão lá, deitam, descansam. Então, assim, quais escritórios pensam nessa parte? Por exemplo, eu tenho festas a cada 6 meses no escritório, a gente faz festa com fraternização, para interagir, para as pessoas se divertirem, gostarem. Então, essas pessoas que saem do meu escritório querem voltar. Porque é diferente. Então, eu acho que isso também é ser empreendedor. É se preocupar com quem está dentro do seu escritório. Então, eu como advogado, tenho tantas outras preocupações que a parte jurídica mesmo do meu escritório é metade do dia. A outra metade eu estou me preocupando com as pessoas, em cuidar da pessoa que não está bem, do colaborador que não está bem, da estrutura do meu escritório, da parte de abertura, do marketing, de vendas, treinar funcionários para vender. Porque tem que vender. A gente vende o dia todo. Então, finalizando e alinhavando tudo que a gente falou, o advogado precisa entender que a arte de advogar não se limita mais na parte jurídica. Não é só fazer petição. Não é. E até fazer petição, vou te dizer uma outra coisa, não é fazer petição como se fazia lá atrás. A petição de hoje em dia tem que ser uma petição diferente. Então hoje a gente tem aí o Visual Law, que é uma ferramenta maravilhosa. Era uma pergunta que eu ia te fazer, acabei esquecendo. Vamos falar disso. Então vamos falar do Visual Law, terminando. Por exemplo, eu faço uma palestra muito bacana que é a nova petição inicial. Então eu trago a petição de 1970, que é uma petição de 1,5 folha, a petição inicial. Depois eu trago a de 1980, que é 1 folha, 3 folhas. E trago a de 2000, que vai para 30. E aí as petições iniciais de hoje, elas estão indo para 90 folhas. E aí o cara que vai fazer a defesa, ele tem que fazer 120, porque ele não vai fazer menos. Porque parece, porque se ele defende muito menos, parece que ele que ele tá usando menos argumentos. Exato. Aí você fala assim, mas os juízes hoje... um absurdo. absurdo. Aí os juízes falam assim, mas tá atrasando demais as audiências. É culpa do juiz?
Porque antigamente a petição inicial tinha uma folha, agora tem 90 e a defesa tem 120. Como é que ele vai analisar esse tanto de folha em 5 minutos? Então a gente também precisa trazer a nossa meia-culpa no sentido de estamos abusando do que colocamos no papel, né? Um dia desses, um juiz conversando comigo falou: Afonso, você não sabe, os advogados na jurisprudência colocam, eles fazem pesquisa lá no Jus Brasil, mas eles não pagam a assinatura, então eles pegam a jurisprudência com XXXXX e colam na petição inicial uma jurisprudência sem número de processo, sem origem. Ou seja, então coloca por colocar. Então, assim, não precisa fazer aquelas petições mais tão cheia de jurisprudência, tão cheia de folha. Quanto mais enxuta for, então a minha petição inicial, ela é uma petição enxuta, em visual law. Eu tenho um resumo da petição inicial, em menos de 1 minuto o juiz bate o olho, ele entende o processo. Então, é isso. Então, nem mesmo a parte jurídica hoje é a mesma coisa, é verdade. Você precisa focar em objetividade, né? E deixar de ser tão prolixo, de falar tanto. O visual law, ele traz ferramentas visuais, em que o juiz bate o olho e entende. Você tem que agradar o juiz. Pesquisas já feitas aí em não sei quantos mil juízes aí, mostra que eles não gostam de petições prolixas, não gostam de petições com tanto escrito, que querem a parte mais visual. Lógico que você não pode abusar. Claro. Né? Não é para fazer uma festa, mas tem que ter algo mais direcionado. Então eu acho que o visual law tá aí para ser utilizado, o advogado precisa mudar, mudar dói. Né? Aí quando fala, tem que fazer, meu Deus, mas como, não sei o que lá, gente, é assim. Depois que você faz, vai fácil, mas precisa dar espaço. Então, advogar hoje não é a mesma coisa que advogar 5 anos atrás, não é a mesma coisa que advogar lá atrás. Todos nós, advogados jovens há mais tempo, advogados idosos, estão tendo dificuldade hoje na advocacia. Até acho que para os jovens advogados, né, antigamente a gente dava muito apoio para o jovem, não era? A OAB tinha a comissão do jovem, olha o jovem. Hoje o jovem está fácil para ele, porque a tecnologia ele tira de letra. Né? O visual law ele tira de letra. Então a audiência online ele tira de letra. E o idoso? O idoso está assim, parando de advogar. Então hoje está difícil para todo mundo. Então o advogado precisa vir para a ASP, precisa vir para a OAB, precisa vir para a AT, precisa fazer curso, precisa ver esses cursos diferentes, sair de fazer tanta pós-graduação. Eu faço pós disso, pós daquilo. Para de fazer pós-graduação. Faça uma que faz sentido para você. Vai fazer curso de gestão, vai fazer curso de outras coisas que abram a tua mentalidade para esse novo mundo, para essa nova advocacia. É isso. Que legal, Afonso. Quanta coisa. Muito interessante. Mas não é muito difícil tudo isso que eu falei, né? Se você falar assim, Afonso falou alguma coisa... Não, o que eu falei é tudo muito básico. Nada de outro mundo. Mas precisa se conscientizar disso. Se o advogado não perceber que precisa virar essa chave, ele vai desaparecer. Mais uma vez, muito obrigado. O bate-papo foi ótimo. Não faltarão oportunidades para novas conversas. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Até os próximos episódios. Tchau, tchau.